de Ruth. Livro de Ruth. Capítulo 1. Aleluia. Ruth, capítulo 1. Todos fecharam? Amém. Vamos ler então. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-los iis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a minha amarga ao ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão? Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou do seu povo e aos seus deuses, também tu volta, pois, a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada.
Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Amém. Por favor, irmãos, prestem bem atenção para aquilo que nós vamos falar aqui. Vou pedir que só haja um mover de glória a Deus, aleluia, e que todos prestem atenção na história que estaremos contando aqui. A palavra de Deus nos diz aqui que na cidade de Belém, tudo aqui importante, irmãos. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra, tudo que é contado no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que iria acontecer nos nossos dias, nos tempos em que nós vivemos. A Bíblia diz então que esta história começa na cidade de Belém. E lá em Belém nasceram dois moços, um chamado Malom e outro chamado Quilion. E esses dois moços que nasceram em Belém eram filhos de um senhor chamado Elimeleque e de uma senhora chamada Noemi. Bem, onde fica Belém? Belém, irmãos, vamos comparar um pouquinho esta igreja aqui com um pedaço da terra de Israel, certo? Vamos supor que este púlpito aqui seja uma cadeia de montanhas, uma serra que corta Israel do sul em direção ao norte. Então essa cadeia de montanhas corta Israel do sul até o norte. Nas minhas costas então desce a serra e lá adiante está o mar Mediterrâneo. E aqui no meio da serra está a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém fica a mais ou menos 700 metros acima do nível do mar. 700 e alguma coisa, entre 700 e 800 metros acima do nível do mar. Então lá em cima na serra está a cidade de Jerusalém. Muito bem. A 8 quilômetros de Jerusalém estava um pequeno lugarejo chamado Belém. Um lugarejo de pessoas que se dedicavam ao pastoreio. E até o dia de hoje, há pessoas que se dedicam ao pastoreio ali na cidade de Belém. Inclusive, agora a última vez que nós estivemos em Israel, se Deus quiser, daqui a 2 semanas estaremos lá de novo. A última vez nós pudemos ver os pastores pastoreando ovelhas hoje, do mesmo jeito que pastoreavam ovelhas 3.000 anos atrás. Do mesmo jeito, até com as mesmo turbante, com o cajado. E no nosso DVD sobre Israel, tem ali, veio o DVD, né? Ali tem até, você pode ver esses pastores pastoreando lá em Belém, como estes aqui pastoreavam naquele tempo. Agora vejam, ali na cidade de Belém, esse tal de Elimeleque, ele era dono de terras. E a Bíblia Sagrada nos mostra, no versículo 21 do capítulo 1, que eles eram pessoas ricas, eram pessoas chamadas ditosas, pessoas chamadas bem-aventuradas, pessoas que hoje são chamadas de abonadas. Eles eram então uma família de abonados, de pessoas de bem, que tinham posses, tinham recursos, donos de terras. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles, então, embora sendo dono de terras, embora sendo abonados, eles deixaram a cidade de Belém. Por que eles deixaram a cidade de Belém? Porque diz a Bíblia que houve um período de seca. E eles então
se dirigiram para um outro lugar chamado Moabe. Como se faz para ir a Moabe? Para ir a Moabe se desce a serra. Então se desce a serra em direção ao leste. E vai descendo a serra, desce mais ou menos 30 quilômetros de serra. E aí chega num vale, que é o vale mais profundo da terra. É o lugar mais profundo que existe em toda a face da terra, é o vale para onde eles desceram, chamado Vale do Mar Morto. E depois de descerem a 400 metros abaixo do nível do mar, o Vale do Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então dá uma diferença de 1.100 a 1.200 metros de Jerusalém. Eles descem lá no fundo daquele vale, e lá no fundo daquele vale corre um rio de águas cristalinas, um rio chamado Rio Jordão. E neste Rio Jordão, águas limpas em época de seca, águas barrentas em época de chuva. E este Rio Jordão, que corre lá embaixo, então, é o profundo do vale. E depois, então, começa a subir de novo montanhas. E vai subindo, e lá em cima, então, tem Campinas. E ali é a terra de Moabe. A Bíblia diz, então, que estes moços, juntamente com seus pais, foram morar lá na terra de Moabe. Eles deixam Belém e vão à terra de Moabe. Belém era chamada a terra de Deus. Belém, Jerusalém, era chamada a terra do povo de Deus. Moabe era chamada de terra de gentios, terra dos povos. E eles então deixam Belém e vão até aquela terra que não era do povo de Israel. E ali diz a Bíblia Sagrada que aqueles dois moços, eles noivam e eles casam com duas moças que não eram do povo de Israel. Casam com Orfa e Ruth. E agora, diz a Bíblia Sagrada que se passam alguns anos, se passam exatamente 10 anos. E depois de 10 anos, diz a Bíblia Sagrada que morrem todos os homens daquela família. Morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion, o pai e os dois filhos. E ficam agora 3 viúvas naquela casa. Fica Noemi, a sogra, Orfa e Ruth. E a Bíblia Sagrada agora, meus irmãos, mostra uma comparação entre Orfa e Ruth. Pastor Humberto, o que significa isto? Que sombra isto tem para com os nossos dias? Meus irmãos, Orfa e Ruth representam 2 tipos de crentes. Orfa e Ruth representam 2 tipos de pessoas que se chamam de cristãs, que se dizem que sou crente, sou evangélico, sou cristão ou sou uma cristã. Orfa e Ruth representam esses 2 tipos de pessoas. Por quê? Porque assim como Malom e Quilion nasceram em Belém, Jesus também nasceu em Belém. Assim como Jesus de Belém, ele alcançou as nações, ele alcançou nós que não éramos judeus, mas somos gentios. Assim também estes 2 moços saem de Belém e casam com 2 moças que não eram judias. Assim como esses 2 moços morreram, Jesus também morreu. Aleluia. O nosso noivo morreu, mas glória a Deus que ele ressuscitou. Amém? Aleluia. E agora, meus irmãos, nós vemos que depois da morte de Malom e Quilion,
surge a oportunidade destas duas viúvas, jovens viúvas, Orfa e Ruth. Surge a oportunidade delas irem para a terra de Deus. E assim também, meus amados irmãos, quando Jesus morreu em nosso favor, o nosso amado morreu em nosso favor, surge a grande oportunidade para eu e você irmos morar no céu, na terra prometida. Oh, glórias ao nome de Jesus. Podemos dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. E, meus irmãos, neste caso, neste ponto aqui, Noemi é uma sombra de Deus. É uma sombra de Deus. Assim como Noemi fazia parte da família dos rapazes que morreram, Deus o Pai é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morreu e agora o Pai nos oferece a oportunidade de ir morar com Ele para sempre na glória. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora, meus irmãos, começamos a notar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, queremos notar algumas semelhanças entre Orfa e Ruth. Qual era a semelhança entre Orfa e Ruth? Em primeiro lugar, ambas, as duas, tanto Orfa quanto Ruth, elas quiseram ter como noivo um moço de Belém. Ambas desejaram ter como noivo um moço de Belém. Segunda semelhança entre as duas, tanto uma quanto outra, o noivo morreu. Terceira semelhança, tanto uma quanto a outra gostavam de Noemi. Dizem por aí que alguma nora não gosta da sua sogra, mas essas noras gostavam da sua sogra. Ambas, as duas, gostavam de Noemi, a tal ponto que a Bíblia Sagrada diz, no verso 9, que ambas choraram quando Noemi disse que ia voltar para sua terra. Choraram em alta voz e disseram: nós queremos ir contigo. Ambas queriam ir com Noemi. Ambas amavam o moço de Belém que morreu. Ambas queriam ir para a terra prometida. Ambas amavam Noemi. Aqui vemos, meus irmãos, a semelhança que existe também entre dois tipos de crentes. Duas classes de crentes que de um primeiro plano são pessoas semelhantes. Por quê? Porque Jesus morreu tanto por um tipo de crente quanto pelo outro. Estes dois tipos de crentes a respeito dos quais a Bíblia nos fala aqui, ambos tiveram Jesus morrendo por eles. Ambos quiseram Jesus, ambos creram em Jesus, ambos acreditaram no moço de Belém que morreu na cruz do Calvário, ambos dizem que amam a Jesus, ambos comeram, são abençoados por aquilo que Jesus lhes dá. Essas duas moças, durante 10 anos, comeram daquilo que o moço de Belém lhes dava. Era um moço de Belém que ia lá, não sei se plantava, se criava gado, se criava ovelhas, se comerciava, mas elas comiam pela mão do moço de Belém. Elas se alimentavam, elas se vestiam, elas eram protegidas, elas eram amadas pelo moço de Belém. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o moço de Belém, morrendo, elas são apegadas agora a Noemi. E assim também, meus irmãos, há crentes que são abençoados. Tanto um tipo de crente que nós estaremos hoje mencionando, tanto um tipo quanto o outro, os dois, eles são abençoados por Jesus. Se alimentam das bênçãos de Jesus. Buscam as bênçãos de Jesus, são curados por Jesus, são abençoados na vida material por Jesus, são abençoados na vida financeira por Jesus. Quem sabe por anos passam dentro de uma igreja, dentro de uma crença. Estas duas durante 10 anos
pastor Sandro, passaram na presença do moço de Belém. E assim também muitas pessoas por anos a fio estão sendo abençoadas pelo homem de Belém, por Jesus. Agora, meus irmãos, nós vemos aqui que essas duas moças, elas agora continuam amando Noemi, que, como já disse, é uma sombra, é um tipo de Deus. Então esses crentes, além de serem abençoados por Jesus, esses dois tipos de crentes, além de serem protegidos por Jesus, alimentados por Jesus, renovados por Jesus, protegidos, enfim, tanta bênção que recebem de Jesus, também amam, ou pelo menos dizem que amam a Deus, e dizem para Deus: Deus, eu quero ir morar contigo na tua terra. Eu quero ir contigo para a tua terra. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que ambas até choravam em alta voz e diziam para Noemi: nós queremos ir contigo. Aleluia. Nós queremos ir contigo. Dá para dar glória a Deus aí? As duas queriam, choravam, manifestavam a sua emoção, manifestavam a sua adoração pela irmã Noemi. Assim também esses dois tipos de crentes dizem tudo isso para Deus, adoram a Deus, choram, clamam, gritam, se espedaçam, pulam, fazem aviãozinho na igreja. Ai, meu Deus do céu, querem ir para a glória. Manifestam, os dois tipos de crente manifestam esse desejo de ir para o céu, de ir para a glória. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando chega neste ponto, que as duas estão chorando e dizendo para Noemi: nós vamos contigo, e nós queremos ir contigo, queremos ir para a terra de Israel contigo. Noemi para e diz assim: olha, eu quero falar uma coisinha para vocês aqui. Pense bem uma coisa. Você sabe, meus irmãos, que naquele tempo, a coisa que mais desejava uma mulher, era ter filhos. Uma mulher que não tivesse filhos naquele tempo, era considerada uma mulher amaldiçoada. Por quê, meus irmãos? Porque naquele tempo as mulheres não tinham o valor que têm hoje. Para vocês terem uma ideia de o quão pouco uma mulher valia naquele tempo na cabeça de muitos povos, uma mulher naquele tempo se discutia se mulher tinha alma. Havia até mesmo rabinos dentro de Israel que defendiam que mulher não tinha alma. É que nem um cachorro, que nem um gato. Que coisa terrível. Na maior parte dos povos daquele tempo, uma mulher era comprada. Se chegava lá, pagava um dote. Uma mulher era comprada. Então, o que é que tornava uma mulher valorosa? O que dava valor para uma mulher? Era o fato de ela gerar um filho para o homem. Agora você diz assim: mas pastor, por que as mulheres não tinham tanto valor naquele tempo, meus irmãos? É a lei da oferta e da procura. É a lei da oferta e da procura, não é? A gente aprende, quando tem uma coisa que tem montão, aí aquilo fica barato. Mas quanto menos tem aquilo, mais caro fica. Não é verdade? Não é assim? Quando dá uma safra assim, uma safra que dá muito na safra, aquele produto baixa de preço. E o que acontecia naquele tempo, meus irmãos? Naquele tempo, o que acontecia naquele tempo? Naquele tempo havia muita guerra. As pessoas viviam guerreando, as tribos viviam se guerreando entre si. Ainda mais nessa região aqui que tinha muito pouca água, eles guerreavam por poço, guerreavam por campo, guerreavam por pasto, viviam se matando uns aos outros. Então o que acontece? Os homens morriam aos borbotões. Então tinha um montão de mulher para pouco homem. Por
por isso então que surgiu este costume de um homem ter umas quantas mulheres. Lá no Oriente surgiu por causa exatamente disso. Porque os homens morriam muito. Era muita guerra. As mulheres não iam para a guerra. Os homens iam para a guerra. As mulheres não iam. Então acontecia que numa cidade lá tinha 5.000 mulheres para 1.000 homens. Estão compreendendo? Então por isso, meus irmãos, por isso então as mulheres começavam então a colher o valor de uma mulher. Era produzir machos, não somente filhos, mas tinha que ser homem. Porque a coisa que eles mais precisavam era de homem, de macho. Para guerrear, para lutar contra as feras. Vocês veem o caso aqui, meus irmãos, morreu o Elimeleque, morreu o Malom, morreu o Quilion e as 3 viúvas, mais 3 lá que estavam dando sopa, como diz. Agora, meus irmãos, entenderam? Então, meus irmãos, por essa razão, às vezes as pessoas pensam, mas por que naquele tempo um homem casava com 4, 5, 6 mulheres? Por que Salomão casou com 700 mulheres? Por causa disso. Por que um rei casava com um monte de mulher? Porque o rei tinha que ter um filho homem para lhe suceder no trono. E como os príncipes iam para a guerra também, então muitos filhos do rei eram mortos. Então o rei tinha que ter um montão de filhos homens, para que não tivesse problema de que alguém sucedesse no trono. Quantos estão compreendendo? Amém. Estão compreendendo, meus filhos? Como é que era totalmente diferente de hoje? Hoje não, hoje pega qualquer estatística aí, você vai ver que mulher e homem são equilibrados. O número de mulheres e de homens são equilibrados. É ou não é verdade? Hoje é equilibrado. Agora, meus irmãos, veja, naquele tempo não era assim. Naquele tempo, então, havia necessidade de que mulheres gerassem filhos e esses filhos fossem homens. E agora, meus irmãos, o que acontece com Noemi? Noemi diz para aquelas 2 mulheres: escute uma coisa, vocês querem comigo? Vocês querem comigo mesmo? Olha, se vocês forem comigo, possivelmente vocês vão ficar viúvas para o resto da vida. Vocês vão ficar viúvas para o resto da vida. Por que elas iam ficar viúvas para o resto da vida? Porque Noemi estava indo para a terra de Israel. E lá em Israel os judeus não casavam com estrangeiras. E Noemi disse: olha, se eu gerar um filho, com toda alegria, eu daria um filho para vocês casar com eles. Mas as outras mulheres lá de Israel não vão dar os filhos dela para casar com vocês. Vocês vão ficar solteiras ou viúvas para o resto da vida. Vocês nunca vão ter filhos. Eu vou morrer e vocês vão ficar estrangeiras, sozinhas, no meio de uma terra estranha, desprezada por todo mundo. Vocês querem mesmo isto? Vocês querem abrir mão do sonho de vocês? Vocês querem abrir a mão do único sonho que uma mulher tinha naquele tempo? Naquele tempo uma mulher não podia ser médica, não podia ser engenheira, não podia ser arquiteta. O sonho da mulher, o que era? Era casar com o homem e ter filho. Quer abrir mão do teu sonho para ir comigo? Vocês têm certeza que vocês querem abrir mão dos sonhos, dos projetos, dos planos de vocês para ir comigo? Oh, glória a Deus! Foi exatamente isso, irmãos, que acontece no Novo Testamento. Qual é o convite de Deus para quem quer ir para o céu? Qual é o convite de Jesus para quem quer ir para a glória? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tem que estar disposto a abrir mão da sua vontade. Tem que estar disposto a abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, e colocar como projeto número 1 da sua vida: vir para a glória, ir comigo, caminhar comigo em direção ao céu. Oh, glória a Deus! Não existe, escute bem uma coisa,
céu se você colocar o céu como segunda prioridade. Se nós não colocarmos Deus como prioridade número 1, nós não vamos conseguir chegar no céu. Se colocar qualquer outra coisa na frente do céu, você não chega lá. Se colocar a profissão, se colocar o dinheiro, se colocar a família, se colocar o estudo, se colocar a casa, se colocar o campo, se colocar as finanças, se colocar o emprego, se colocar uma firma, qualquer coisa que você colocar antes do céu, você não chega lá. Porque o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Então você pode ser crente, você pode adorar a Jesus, você pode glorificar a Jesus, você pode fazer tudo que aquelas duas moças faziam, esses dois tipos de crentes faziam. Mas quando Noemi colocou a situação como ela era, a Bíblia diz que um daqueles tipos de crente ficou para trás, Orfa. Orfa disse, mas se é assim, é difícil. Se é assim, é difícil. Oh, glória ao nome de Jesus. É difícil. Oh, estava tão maravilhoso quando estava recebendo do moço de Belém comida, proteção, carinho, bênção, tudo isso estava maravilhoso. Quando o moço de Belém estava me protegendo, quando Noemi estava comigo, abraçada com ela e chorando, tudo bem, mas quando chega nesta hora de abrir mão dos meus projetos, aí não. Aí eu não quero. Estava muito bom até aqui. Estava muito bom durante esses 10 anos que eu estava só recebendo as bênçãos do moço de Belém. Mas agora, quando eu tenho que abrir mão do meu sonho, aí eu não quero. Não quero. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, a Bíblia diz assim, e voltando da terra de Moabe, ou seja, elas já estavam caminhando em direção à terra prometida. Elas já estavam caminhando à terra de Deus. Elas já tinham, veja só, elas estavam num espaço ali. Elas já tinham saído de Moabe, mas não tinham chegado na terra prometida. Elas estavam descendo a serra de Moabe. Elas estavam descendo a serra de Moabe em direção ao rio que estava no fundo do vale. As duas iam caminhando. As duas iam caminhando. Oh, aleluia! Mas no meio do caminho, entre o pico da serra e o rio que estava no fundo do vale, lá estava o Jordão. A passagem do Jordão significa um novo nascimento. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Quando estava se aproximando do Jordão, órfã dá para trás. E Noemi faz como Jesus fez lá em João capítulo 6, versículo 60 em diante. Quando Noemi volta, ou quando Orfa volta, Noemi diz, tu não queres voltar com a tua cunhada? Assim como Jesus fez com os seus discípulos quando as pessoas foram embora, quando Jesus começou a pregar a doutrina, a palavra dura, quando Jesus disse, até agora vocês receberam as bênçãos da terra, até agora eu dei o pão, eu dei peixe para vocês, agora eu dou eu mesmo, vocês têm que comer a minha vida, vocês têm que fazer parte de mim e eu parte de vocês. Aí o povo não quis mais, aí começaram a sair. E Jesus fez igual Noemi. Noemi disse, eu não quero voltar com a tua cunhada. E Jesus disse para os seus discípulos, vocês também não querem ir? E os discípulos disseram, para onde nós iremos, Jesus, se tu tens as palavras de vida eterna? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, e quando Noemi disse para Ruth, tu não queres ir com a tua cunhada também? Ruth olhou para Noemi
E Ruth disse assim para Noemi: Noemi, aleluia, Noemi, aleluia. E Ruth começou a negar-se a si mesmo. Ruth começou a anular-se a si mesma. Ruth começou a fazer, que coisa tremenda esse tipo de Jesus, essa sombra de Jesus, aquilo que Jesus diria milhares de anos depois, quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ruth começou a negar-se a si mesmo. E a primeira coisa que Ruth abriu mão foi da sua vontade própria. E Ruth disse para Noemi: onde tu fores, eu irei. Abro mão da minha vontade. Primeira coisa, abre mão da minha vontade. Onde tu fores, eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Eu abro mão da minha vontade. Órfã não tinha aberto mão da sua vontade. Órfã quase chegou lá, mas não foi. Não atravessou o Jordão. Porque só atravessa o Jordão, só nasce de novo. Só chega no projeto de Deus, só chega na terra prometida, aleluia. Quem está disposto a abrir mão da sua vontade e deixar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Oh, aleluia. Onde tu fores, eu vou. Eu não decido mais onde é que eu vou. É tu agora que decide, meu amigo. Aleluia, dá para dar glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Esses dias eu preguei uma mensagem um pouquinho mais forte na sede e o irmão mandou um torpedinho para mim no meu celular. Ah, pastor Humberto, hoje o cajado parecia um poste, ele disse. Em vez de dizer aleluia, ele dizia aleluia. Onde quer que fores, irei eu. Oh, glória a Deus. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Noemi, enquanto tu disseres vamos caminhando, eu vou caminhando junto contigo. Quando tu disseres vamos parar e vamos descansar, eu descanso. Aleluia, glória a Deus. A minha vontade não é mais minha, a minha vontade é tua. Oh, aleluia. Que coisa fantástica isso, que coisa tremenda. E Ruth continua dizendo para Noemi. Primeiro, Ruth abre mão da sua vontade. Segundo, Ruth abre mão das suas emoções. Olha só, das suas emoções. Qual é a maior emoção que nós temos aqui na terra? A maior emoção que nós temos em relação à nossa família, ao nosso povo. Não existe nenhuma outra emoção mais forte do que esta. A emoção que nos prende às pessoas nossas. Ao nosso povo, à nossa família, à nossa mãe, à nossa esposa, ao nosso filho, aos nossos pais. É a emoção mais forte. Eu tenho tido a oportunidade de viajar em muitos países do mundo. E às vezes a gente está lá no Japão, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, lá na Espanha. E aí quando a gente se encontra com um brasileiro, a gente nunca viu aquele brasileiro, mas se encontra lá nos Estados Unidos, em Nova York, com um brasileiro. Ô, você é brasileiro? Ei, tudo bom? De onde você é? Ah, eu sou de Porto Alegre, sou de Minas Gerais, tal, né, que coisa boa. Quando a gente se encontra com alguém do povo, a emoção da gente ferve. Então a emoção mais forte que existe é a emoção em relação às pessoas que são da nossa família, da nossa convivência. E olha o que a Ruth disse para Noemi. A Ruth disse: Noemi, eu tenho mais uma coisa para dizer. O teu povo vai ser o meu povo. Meu Deus! Glória! Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo acima de todas as coisas. As minhas emoções vão ser controladas por ti, Jesus. As minhas emoções vão ser controladas por ti, meu Pai. Oh, glória a Deus. Foi exatamente isso que Jesus disse milhares de anos depois. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, tem que estar disposto a amar
a mim mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, casa, campo, tudo? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E Ruth vai dizendo, Ruth vai despejando seu coração. Ruth diz: Noemi, eu abro mão do meu povo para ir contigo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então ela abre mão da sua vontade. Então ela abre mão das suas emoções. E agora ela entrega também o seu espírito. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Vontade, emoções e espírito. Corpo, alma e espírito. Oh, glória a Deus. Olha que paralelo tremendo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E ela diz para Noemi: Noemi, e eu te digo uma coisa: o meu futuro todo está nas tuas mãos. Quando é que eu vou morrer?